sobre as manifestações neurológicas na COVID-19, tá? Então, o que a gente tem aqui para iniciar a nossa discussão? Primeiro, gente, eu vou falar baseado em uma publicação recente, agora do mês de março, que fala especificamente sobre essa condição neurológica, das doenças neurológicas na COVID, tá? Então, essa publicação foi publicada no mês de março na Brain, Behavior and Immunity, certo? E o que eles dizem, né? Para início de conversa, 36,4% dos pacientes que apresentaram COVID-19, eles tiveram sintomas neurológicos, tá? Entre eles, os principais foram cefaleia, alteração da consciência e parestesia. Também é relatado em relatórios de necrópsia que existem pacientes que manifestam edema e degeneração neuronal parcial, tá? No dia 4 de março, foi identificado o primeiro caso de encefalite viral com confirmação do SARS-CoV-2 no líquido cefalorraquidiano. Então, gente, primeira coisa que a gente vai discutir é o que é o SARS-CoV-2 e como é que ele se relaciona dentro dessa família, né, de vírus SARS-CoV, tá? Então, ele é o sexto vírus, tem 79,5% de similaridade com o SARS-CoV primeiro, o 1, né, que ficou conhecido como SARS-CoV, e é 96% similar ao vírus do morcego, tá? Que ocasionou uma grande virose no Japão, certo? Quais são os sintomas neurológicos que têm maior manifestação? Cefaleia, convulsão e alteração do estado de consciência, tá? Além disso, também ganhou fama a anosmia e a ageusia, né? A falta do olfato e do paladar. E o que é que leva esse vírus a desenvolver no paciente condições neurológicas? O vírus ele pode levar à destruição da barreira hematoencefálica e por isso a gente tem as manifestações neurológicas da doença coronavírus causada pelo SARS-CoV-2. Ela se manifesta de que forma, né? Quais são as manifestações neurológicas, então, dessa doença? Através de uma encefalite viral, de uma encefalopatia tóxica ou da doença cerebrovascular aguda, os acidentes vasculares, por exemplo, tá? Então, vamos estudar aqui como é que acontece esse comprometimento do sistema nervoso central que causa dano à estrutura ou dano à fisiologia, ao funcionamento do sistema nervoso. Na encefalite viral, o que acontece é uma inflamação do parênquima cerebral. Então, existe um dano neuronal e um dano ao tecido nervoso, tá? Normalmente é uma manifestação mais aguda e ela se traduz na manifestação de cefaleia, febre elevada, vômitos, vem os vômitos em jato, convulsão e alteração da consciência, alteração do sensório, seja para rebaixamento, seja para confusão mental, ou seja mesmo para uma agitação, tá? Então, a gente precisa estar atento a esses sinais. A encefalopatia tóxica, ela é causada em 40% dos pacientes que têm manifestação neurológica da COVID, tá? E ela é uma síndrome de disfunção cerebral reversível. Por que a gente diz que é reversível? Porque a gente pode tratar as causas subjacentes, tá? Nessa síndrome existe edema cerebral, mas não tem evidência de inflamação, certo? Então, ela acontece em virtude de uma toxemia sistêmica da viremia, de desordens metabólicas, uma acidose provocada pela própria resposta inflamatória do vírus, mas não causa resposta inflamatória no sistema nervoso central ainda, e também pela própria hipóxia, tá? Também pode causar encefalopatia. Aqui, os principais sintomas, as principais manifestações vão ser a cefaleia, disforia, delírio, desorientação, perda de consciência, coma e paralisia, tá? Já no caso da doença cerebrovascular aguda,
A gente tem que ter em mente que as infecções respiratórias são um fator de risco independente para a doença cerebrovascular aguda, tá? Então, a tempestade de citocinas, que a gente tanto escuta falar, ela pode agravar lesões isquêmicas e principalmente lesões cerebro-basilares. O SARS-CoV-2, a gente já tem visto que ele pode manifestar com plaquetopenia e com elevação de dedímero. Então, esses pacientes que têm essas alterações na coagulação, eles têm maior propensão para desenvolver doenças cerebrovasculares. Nesse esquema, gente, a gente vai identificar aqui quais são os mecanismos que o vírus se utiliza para poder entrar no nosso organismo, tá? Desde a invasão pelo caminho neuronal, até passando aqui pela imunologia também, tá bom? Então vamos lá. Via circulatória, né? É uma das principais vias de acesso do vírus, e aqui o vírus japonês, ele é o exemplo que a gente utiliza para explicar essa via, tá? Então, o vírus, esse vírus japonês, ele é um flavivírus, como o vírus da dengue, por exemplo, que quando o mosquito ele pica a gente, então ali no sítio da picada, o vírus ele começa a se multiplicar. E esse vírus ele vai ganhando a corrente sanguínea, se reproduz nos macrófagos, são lançados novamente na corrente sanguínea e causam aquela tempestade de citocinas que vão alterar a permeabilidade da barreira hematoencefálica. E dessa forma vão atingir o sistema nervoso central e causar uma encefalite viral. Tá? A nossa próxima via é a via neuronal. Então, gente, aqui, pela própria mucosa, pelo epitélio de revestimento do nariz, da narina, a gente respira as partículas virais e esses vírus podem migrar infectando nervos sensitivos ou motores. E essa migração ela pode ser tanto anterógrada para frente, como retrógrada para trás. Nervo e bulbo olfatório e a sua relação com a parte anterior do cérebro são uma das principais explicações para a chegada do vírus no sistema nervoso central, utilizando a via neuronal. E em 7 dias, esse vírus ele pode chegar lá no sistema nervoso central e causar inflamação e desmielinização. Terceira hipótese que a gente tem aqui para que o vírus cause dano neurológico é através da hipóxia, tá? Então, lá no pulmão, o exudato inflamatório alveolar e intersticial provoca ali um edema local e a formação de membranas transparentes, que a gente visualiza nas tomografias como o vidro fosco, tá? Então, esse exudato, esse edema e a formação das membranas, elas vão afetar as trocas gasosas, provocando uma troca gasosa deficiente. Dessa forma, se aumenta o metabolismo anaeróbico nas mitocôndrias do sistema nervoso central. Aumentando o metabolismo anaeróbico, a gente vai ter um acúmulo de ácido. Quando esse ácido se acumula, a tendência vai ser um inchaço, um edema, o swelling. E esse edema, ele vai causar obstrução de fluxo cerebral. Então, ele leva a uma isquemia e a congestão. Quarto mecanismo é através da resposta imunológica. Então, o vírus ele tem a habilidade para infectar macrófagos, a micróglia e os astrócitos. Então, o vírus ele ativa células da glia e induz um estado pró-inflamatório. Esse estado pró-inflamatório, ele vai liberar citocinas, vai fazer com que o organismo trabalhe a resposta imunológica e vai causar uma inflamação crônica e o dano cerebral pela inflamação crônica. Uma outra via que a gente escutou bastante, principalmente no início da pandemia, foi com relação à enzima conversora de angiotensina. Então, essa enzima, ela funciona como um fator de proteção cardio e cerebrovascular. E ela também é um alvo para vários vírus do coronavírus, para vários COVID
e para influenza. Ela eleva a PA e aumenta o risco de AVC hemorrágico, tá? Então, proteínas da coroa do SARS-CoV-2, eles podem interagir com a ECA2 do endotélio capilar e alterar a barreira hematoencefálica, dessa forma, elevando pressão arterial e aumentando o risco dos acidentes vasculares hemorrágicos. Então, gente, a própria estrutura do sistema nervoso, ela pode também propiciar, tornar mais difícil com que a gente remova o vírus de dentro do organismo, de dentro do sistema nervoso, tá? Então, a estrutura do sistema nervoso é uma estrutura densa e a baixa permeabilidade da barreira hematoencefálica, ela também pode ser uma dificuldade na eliminação desse vírus. Somando essas duas coisas, a estrutura densa do parênquima cerebral mais a baixa permeabilidade da barreira hematoencefálica, vai ser mais difícil do organismo eliminar o vírus do sistema nervoso central. E lembrar também que a gente não tem antígeno de maior de histocompatibilidade no sistema nervoso central. E a eliminação do vírus, ela vai se dar somente por células T citotóxicas. Então, há um conjunto de fatores que tornam muito propícia a infecção, a inflamação e a cronificação dessa inflamação do sistema nervoso central. Desde a estrutura densa, a permeabilidade baixa da barreira hematoencefálica e a ausência dos antígenos maiores de histocompatibilidade, tá? O que a gente deve ter sempre em mente quando a gente avalia um paciente que tem sintomas neurológicos? Lembrar que o SARS-CoV-2 pode afetar o sistema nervoso central e que quanto mais precoce a gente identificar que essa lesão pode ser causada pelo coronavírus, maior vai ser a chance da gente atuar para que essa inflamação não se cronifique e também para que esse paciente seja colocado no isolamento, né, se for o caso. Para a gente diminuir a propagação dessa doença. Fica aqui do lado, gente, o link para esse artigo da revista que a gente discutiu nesse momento, tá bem? Espero ter sido clara e espero ter ajudado vocês para entender um pouquinho mais dessas manifestações neurológicas, principalmente agora, nesse momento, que a gente está vendo a situação de um jornalista que cobria matéria esportiva e que teve uma complicação de um AVC hemorrágico causado, muito provavelmente, como consequência da infecção pelo novo coronavírus. Tchau, tchau, até um outro momento.